E aí, pessoal, como é que vocês estão? Professor Marcos aqui, professor de inglês, né? Gravando esse vídeo para fazer a correção das questões de língua estrangeira do simulado que vocês fizeram, que foi disponibilizado pela gestão, certo? Foi montado com todo o carinho, com todo o cuidado pelos professores de linguagem, certo? Então a gente vai corrigir nesse primeiro vídeo as questões de inglês, no vídeo seguinte as questões de espanhol, para não ficar um vídeo tão longo, ok? Gente, eu espero que vocês tenham feito o simulado, certo? Que vocês acompanhem essa correção, porque ela está sendo gravada especialmente para vocês, tá? Não é muito confortável para mim, não sou muito chegado em filmagem, certo? Vi várias maneiras de tentar fazer essa gravação e estou fazendo pelo celular, que foi a maneira que eu achei mais, que ficaria com a qualidade melhor, né? A gente vai corrigir as duas questões de inglês, certo? Mas antes disso, de antemão quero dizer que estou com saudade, tá? Espero poder ver vocês todos em breve, que a gente volte para sala de aula, né? Para aquele clima bom da sala de aula, certo? Aquelas aulas mais descontraídas. Sei que vocês às vezes se sentem sobrecarregados com atividades, mas saibam que essas atividades elas são feitas pensando no aprendizado de vocês, tá? Não só eu como os outros professores, a gente está se esforçando, certo? Para que vocês consigam ter algum aprendizado durante este período de pandemia, tá? Sei que alguns às vezes se revoltam e acham que é só atividade, mas não é. Essas atividades elas são pensadas no aprendizado de vocês, ok? Outra coisa, esse simulado ele foi feito para quê? Para que vocês se preparem para o Enem. A prova do Enem ela foi adiada, tá? A gente sabe que foi adiada, não sabe se ainda para quando, né? E é preciso que vocês encarem esse adiamento da prova não como vou deixar para estudar depois, né? Não, vocês têm que encarar esse adiamento como eu tenho mais tempo para me preparar, mais tempo para estudar para a prova, certo? A prova do Enem, como um todo, necessita extremamente de preparo, tá? A palavra é essa, preparo. Falando especificamente das questões de língua estrangeira, certo? Vocês precisam consumir o máximo possível do idioma que vocês vão fazer as provas, né? Do idioma que você vai fazer a prova. Escolheu o inglês ou escolheu o espanhol? Qual é o próximo passo? Dedicação, foco. São só 5 questões, mas elas fazem muita diferença no resultado da prova de vocês, ok? Então vocês precisam consumir muito a língua, né? Assistir filmes legendados, escutar música, ler, principalmente. Vocês precisam ampliar o vocabulário, tá? E para a prova como um todo, vocês precisam se manter informados. Então, leiam, consumam o idioma que você vai fazer a prova, seja ele inglês ou espanhol, ok? Essas dicas ficam nesse vídeo de inglês, no de espanhol vai ser só a correção, tá? Sem mais delongas, vamos lá para as questões. Gente, a gente tem aqui a primeira questão de inglês, certo? É uma questão retirada de uma prova anterior do Enem, tá? A gente tem esse texto, Masters of War, e a gente tem a questão. Como eu já falei para vocês em sala, é muito importante que vocês primeiro leiam o que a questão está pedindo, certo? Por quê? Porque quando você lê o que a questão está pedindo, isso pode evitar que você tenha que ler o texto inteiro. Ler um texto desse tamanho, com várias palavras que você talvez não conheça, vai lhe tomar tempo, né? Um tempo que na prova é precioso, certo? Tá? E você vai perder tempo lendo um texto se a questão talvez pedir só uma informação, né? Ou, né, algum detalhe do texto, certo? A gente vai aplicar aquelas técnicas de leitura que eu já falei para vocês, né, em aulas anteriores. Vamos ver o que a questão está pedindo. Na letra da canção Master of War, há questionamentos e reflexões que aparecem na forma de um protesto contra, né? Aí você já sabe que
você tem que saber qual é o protesto que aquela letra de música está fazendo. Vamos aqui no texto um pouco. Masters of War. Esse título, se você já tem um conhecimento prévio do idioma, você já sabe que war significa guerra. E que masters, né? Quem já tem um conhecimento prévio sabe que masters significa mestres. Então, mestres da guerra, né? Agora vamos dar uma olhada aqui mais atenta no texto. Primeira dica que eu dou a vocês. Vocês podem sublinhar as palavras que vocês já têm conhecimento, vocês já sabem o que significa. Vamos lá. A gente tem aqui no título, né? Masters of War. Aqui a gente tem guns. You that build all the guns. All the guns. Né? You that build the death planes. You that build all the bombs. Certo? Nessa primeira parte a gente já tem, ó, guns, armas, plane death, planes é aviões, né? Então são aviões, você pode colocar mortais ou fatais, tanto faz, certo? Bombs é uma palavra que já aparece com português, né? Bombas. A gente sabe que essas três primeiras linhas, elas estão falando sobre guerra, né? E tem uma palavra que ela se repete muito, ó, build. Ela se repete aqui, ó. Professor, como é que eu vou saber o que é build? Você precisa de vocabulário. A palavra build, ela significa construir. Desculpa, errei aqui. Construir. Né? Então, você que constrói todas as armas, você que constrói aviões mortais, você ou vocês, né, que constrói todas as bombas. Aí vem, ó. Vejam que aqui vem um protesto. Você, em tom de acusação, né? Aí a gente tem aqui outra expressão que se repete, ó. Hide behind. Hide, tá? Quem tiver um conhecimento prévio, hide significa esconder ou se esconder. Behind significa atrás. A gente tem walls, desks. Walls são muros ou paredes. E desk, mesas. Tá? I just want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. Build de novo. A gente sabe que é construir. E isso aqui, destroy, a gente imagina que seja destruir. You play with my word. Play é um verbo que a gente já viu em sala, né? Jogar, brincar. Word é mundo. You play with my world. Você brinca com o meu mundo. Like it's your little toy. Como se fosse o seu brinquedinho. Né? You put a gun in my hand. Gun, arma. Hand, mão. You put a gun in my hand. Você coloca uma arma na minha mão. And you hide. Percebam aqui que se repete de novo. Hide from my eyes. E se esconde dos meus olhos. You turn and run farther. Você vira e corre para longe. When the fast bullets fly. Quando as rápidas balas voam.
Só aqui a gente já tem, né? Se você tem um vocabulário mais amplo, você já mata a questão aqui. Mestres da guerra. Se são mestres, são quem comanda, né? Aí, nesse primeiro trecho do texto, a gente sabe que é uma acusação. Você constrói todas as armas, você que constrói os aviões, as bombas, você que se esconde, né? E aqui também é muito interessante, ó. Essa parte aqui, ó. Você brinca com o meu mundo como se fosse um brinquedo. Põe uma arma na minha mão e se esconde dos meus olhos. Vira as costas e corre para longe, né? Vamos lá nas opções para a gente dar uma olhada. Opção A. É um protesto contra o envio de jovens para a guerra para promover a expansão territorial dos Estados Unidos. Estados Unidos. Em alguma parte do texto a gente vê Estados Unidos? Vamos continuar o texto. Nada de Estados Unidos em nenhuma das outras linhas, ó. Nem sigla, não tem isso aqui, né? Não tem isso aqui, certo? Que são siglas para Estados Unidos. Isso aqui é a sigla em português, Estados Unidos da América, e aqui é a sigla em inglês, United States of America. Então, não fala de Estados Unidos, descarta a opção. Comportamento de soldados norte-americanos. Vejam aqui, ó. Soldados norte-americanos. Descarta, porque também não fala nada de norte-americanos. Desinteresse do governo pelas famílias. Não fala nada de famílias, certo? Forças Armadas norte-americanas. Também não. Então só resta um sistema que recruta soldados para guerras motivadas por interesse econômico. Como é que a gente pode imaginar que essa é a resposta, gente? Por quê? A gente sabe muitas vezes que o que motivam as guerras é a busca por alguma coisa em outro país. Quando você tem um conhecimento prévio de mundo, né, você sabe que, por exemplo, a guerra do Vietnã, a guerra do Iraque, desculpa, ela foi baseada na busca por petróleo, né, por bens, certo? Então, a gente sabe que toda a guerra ela tem um interesse, né, por trás, ela não começa do nada, certo? Então, a opção C responde essa pergunta. Eu me ative em muitas palavras, fiquei muito atento às palavras para ampliar o vocabulário de vocês, tá? Então lembrem, certo? De sempre destacar as palavras que vocês conhecerem. Vamos lá para a questão 2. Aqui a gente tem a questão 2, pessoal. Mais uma vez, eu vou virar aqui o celular para ficar melhor para vocês. Não, acho que melhor fica assim mesmo. Desculpa aí, tá? A gente vai para a questão 2. Glória Evangelina Ansuda, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as. Então a gente vai procurar o que ela quer evidenciar. Certo? Vamos lá. Why am I compelled to write? Aqui já começa com uma pergunta, né? Why é porque, tá? Write é o verbo escrever. Então a gente já sabe que ela vai falar porque eu sou compelida a escrever, né? Because the writing saved me from this complacent I fear. Because, né?
Olha aqui o verbo, writing. Save me from this complacence I fear. Complacence of I fear, né? Because the right save me from this complacence I fear. Because, percebam que because ele se repete, ó. O because, diferente do português, gente, o inglês, ele tem dois porquês. Ele tem o why, que é a pergunta, e tem o because, que é igual a resposta. Tá? Então, ela fala, why I am compelled to write. Porque eu sou compelida a escrever. E ela responde, porque escrever me salva da complacência que eu temo. Porque, de novo, está respondendo de novo, because I have no choice. I have no choice. Eu não tenho escolha. Olha o because aqui de novo, gente. Ela continua respondendo a pergunta. Because I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Porque eu mantenho o espírito da minha revolta ou revolução e eu mesmo viva. Because, aqui também, the word I create in the writing compensates for what the real world does not give me. Because o mundo, né, que eu crio quando escrevo compensa o que o mundo real não me dá. E ela continua. By writing, I put others in the world. Give it a handle so I can grasp it. Tá? Então ela repete muito o verbo escrever e o porquê, né, de resposta. Vamos lá nas opções? Razões pelas quais ela escreve. Gente, a primeira opção ela já mata a questão. Por quê? Porque because é igual a razão de alguma coisa, né? Vamos ver as outras opções. Compensações advindas da escrita. Não fala nada sobre isso, né? Possibilidades de mudar o mundo. Ela fala aqui, ó. Escrevendo eu coloco ordem no mundo, né? Mas não é isso. Maneiras de lidar com os meus medos, ela só fala de medo bem aqui, ó. Fear. Fear é medo ou temor, certo? Escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Ela fala em ordenar o mundo aqui, tá? Mas não é isso. Ela só fala aqui nesse momento. A repetição da palavra because mostra que ela está falando sobre a razão para escrever. Então, ela está respondendo uma pergunta. Por que ela é compelida a escrever? Então, opção A. As razões as quais ela escreve. Se você já tem um conhecimento maior de vocabulário, quando você lê a primeira pergunta, você já sabe que ela vai responder o porquê que ela escreve. Então, ela vai dar as razões pelas quais ela escreve. Ok? Esse vídeo ficou um pouco longo, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Agora a gente vai para o vídeo das questões de espanhol.